com esse rei da Babilônia, que hoje Babilônia significa, hoje sabemos quem é algo que é contrário à palavra, um reino contrário, um reino que diz totalmente heresias contra a Cristo, blasfêmia, amém? Apocalipse 17. Então eles se unirão, aonde atingirá a taça da ira de Deus, chegará ao seu topo. Por isso que Deus virá e tomará a noiva gentia, porque agora o povo gentil, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, eles têm virado as costas para Deus. Eles estão no seu sistema religioso, assim como eles estavam no dia de Jesus. Quando Jesus veio, os fariseus, os saduceus, os herodianos, todas aquelas crenças, não puderam aceitar Cristo, a palavra, o verbo. E eles rejeitaram a palavra, e aí Cristo apresentou para eles e disse: eu sou a palavra. Amém? Eu sou o Messias. Amém? Só que eles rejeitaram a palavra, viraram as costas para Jesus, não puderam aceitar Jesus, e a Bíblia nos diz que eles foram cegados. Os judeus foram cegados, e eles foram cegados propositalmente para que nós, os gentios, pudéssemos entrar, assim como havia profetizado os profetas. Amém? Que um povo que não era seu povo chamaria pelo seu nome. Amém? E nós somos gentios, que temos recebido a palavra, temos recebido o Messias, o Cristo. Amém? O Deus verdadeiro e vida eterna. Se rejeitarmos, estaremos fora, mas se aceitarmos, então teremos vida eterna. Por isso que Deus chama a todos nós que viemos ao arrependimento, viemos a Cristo, porque Cristo é a única maneira de segurança. A rocha sólida é Cristo. Amém? Aquele que pode te dar vida eterna é Jesus Cristo. Amém? Ele diz: eu sou a vida, eu sou a vida eterna. Amém? Disse para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Por isso que ele pôde chamar Lázaro, sai para fora. Depois de haver morto por 4 dias, estava se decompondo, os bichos estavam com o verme do seu corpo, estavam comendo a sua carne. Mas aquele Lázaro que estava naquela condição de deprivação, de desmanchando, pôde viver novamente. Por que pôde viver novamente? Quem tem poder para fazer um homem ressuscitar depois de 4 dias? Somente Deus. Amém? Ele provou que ele era Deus. Amém? Aí você pode dizer: mas Jesus chorou. Ele chorou porque ele era homem. Ele tinha sentimento como nós, porque ele fez carne como nós. Mas a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado. Amém? Ele não tinha pecado. Ele tomou o pecado nosso, mas ele não tinha pecado. Amém? Ele tomou o meu pecado, ele tomou o seu pecado. Amém? Para que nós pudéssemos chegar a ele agora, nesse tempo que estamos vivendo, para o arrependimento. Porque o tempo das Escrituras está se cumprindo. Daniel, lá no passado, ele viu isso. Amém? Ele viu essas coisas acontecerem. Ele sendo o primeiro profeta da era gentílica. Ele veio ali, foi levado por Nabucodonosor, mas só que ele não se corrompeu. Ele não era político, como muitos dizem que toma Daniel como um político. Daniel nunca foi político. Amém? Ele estava ali livre de todas essas coisas. Amém? Porque ele servia ao seu único e verdadeiro Deus e vida eterna. Amém? Ele sabia quem era o seu Deus. Amém? E ele era um profeta. E havia mais 3 com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram crentes fiéis à palavra de Deus. Amém? Eles não dobraram para aquele mundo babilônico. Por isso eles receberam todos os testes possíveis. Eles receberam todos os testes ali. Mas eles provaram que eles criam nesse Deus verdadeiro e vida eterna. Amém? A ponto que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eles não morreram. Porque ele disse: ó rei, nós não vamos dobrar por essa estátua aí. Nós não somos pagãos, não. Nós queremos um único e verdadeiro Deus. Não vamos dobrar para essa estátua. Não queremos em tal coisa como imagem. Nós queremos num Deus que é vivo. Num Deus que pode todas as coisas. Um Deus eterno, vivo.
Não cremos nessas coisas de imagem. Nós não vamos adorar esse Daniel, não, porque ele tinha feito uma estátua de Daniel, Nabucodonosor, porque Daniel havia revelado o segredo do rei, também, revelado o sonho que ele teve sobre essa estátua. E Daniel revelou a ele. Então ele colocou Daniel lá em cima. Daniel não queria ser adorado. Daniel não aceitou tal coisa, amém? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram provados e Deus apareceu para eles dentro da fornalha ardente de fogo, amém? E eles não sequer havia cheiro de fumaça, mas aqueles homens que jogaram eles ali morreram, porque aqueceu 7 vezes aquele fogo, mostrando 7 dispensação gentílica, 7 era da igreja, amém? Mostrando que havia 7 era da igreja, que ele tem que ser provado e passado pelo teste. Estamos vivendo na última era da igreja, onde nós temos que passar por esse teste da fornalha de fogo. Agora não é só uma fornalha queimando, é um teste espiritual, amém? Os demônios estão soltos por todos os lados, mas nós temos que ficar firme na palavra de Jesus Cristo, amém? Ele diz: eu venci o mundo, vós também vencereis. Jesus, eu venci o mundo. Por que ele está falando eu venci o mundo? Porque ele foi o primeiro molho movido. Porque ele foi o primeiro a ter um restaurado. Amém? Ele foi o Adão restaurado. Então ele veio, a palavra, o Elohim, o verbo, o Logos se fez carne. Amém? E ele veio e tomou o nosso lugar. Ele não viu um anjo, não viu um querubim, um arcanjo, ele mesmo desceu. Amém? Ele deixou o seu trono e desceu. Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem Espírito e verdade. Esse Deus Espírito não se fez um corpo para ele, mas um corpo que ele mesmo criou no ventre de Maria. Amém? Não havia nada de Maria. A Maria foi simplesmente uma incubadora, um vaso para que ele pudesse nascer. Amém? Porque esse Deus, ninguém viu Deus, mas o seu Filho unigênito que estava no seio do Pai se manifestou. Diz as Escrituras. Amém? Por isso que quando ele quis aparecer para o teu servo Abraão, diz a palavra, ele veio, com 3 anjos vieram. Então ele teve que criar um corpo, porque a Bíblia diz que aqueles anjos comeram e beberam. E um espírito não pode comer, não pode beber, não pode ser tocado. Bem? Então Deus criou um corpo, uma teofania, um corpo. Ele criou um corpo ali e desceu daquele corpo. Criou outro corpo e desceu ali Miguel e desceu Gabriel. E eles estavam andando na terra naquele corpo que ele criou. Amém? Por isso que chegou Abraão e disse: Abraão, não diz Abrão, ele diz Abraão. Quando ele aproximou, Abraão viu de longe que vinha 3 homens. Ele correu ao encontro dele: Senhor, fique aqui. E quando ele falou Abraão caiu sobre os seus pés e adorou aquele que estava no meio. Ele diz: Senhor. Senhor significa aquele que tem domínio sobre nós. Senhor, senhorio. Amém? E quando então Abraão adorou ele disse para Abraão: aonde está Sara, tua mulher? Não Sarai, mas Sara. Amém. E quando ele então tomou aquele corpo, Abraão ofereceu para ele carne de vitela, bolo, amém? E ofereceu ele tudo que ele poderia oferecer. Ele comeu aquilo, porque estava naquele corpo. Então aquele corpo foi feito para ter um corpo para que pudesse comer. Amém? Amém? Mas ali não era Jesus, era um corpo que foi criado. Amém? E logo em seguida ele desapareceu. 2 anjos desceram a Sodoma e Gomorra, e ele subiu e desapareceu. Abraão não viu mais ele. E aonde foi Abraão? Intercedeu por aquelas almas que estavam em Sodoma e Gomorra. Amém? Lá viu Ló, um crente fronteiriço, um crente de fronteira, e ele estava amando aquela Sodoma e Gomorra porque estava lucrativo. E hoje o mundo é lucrativo, os homens vão
ser enganados, eles vão ser pegos pela marca da besta por causa do dinheiro, porque é lucrativo, vê? E aquele que não comprar, ou não pode comprar nem vender, e eles vão ter muito dinheiro no banco, quem sabe terá milhões no banco, e quando ele está com o cartão deles lá, e eles vão movimentar a conta, e a conta dele não pode ser movimentada mais. Eles vão assustar, e eles vão ser pegos por isso. Vão ser pegos, porque o mundo hoje está chamativo em sentido de dinheiro, economia. Todo mundo quer ter coisas, quer ganhar as coisas do mundo, mas a Bíblia diz: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo não é digno de mim. Amém? Quem ama o mundo e as coisas do mundo não é digno de mim, ou não é meu. Porque aquele que ama Jesus Cristo aborrece Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel aborreceu aquele mundo Babilônia, não tocou em nada daquele mundo Babilônia, não misturou com aquele mundo Babilônia, ainda que eles estivessem naquele país da Babilônia, num mundo gentil, eles eram verdadeiros filhos de Deus, crentes em Jeová, crentes no seu único e verdadeiro Deus. Amém? E agora nós estamos servindo a um Deus verdadeiro. E o seu nome é Jesus Cristo. A quem você vai servir? A Jesus Cristo ou ao mundo babilônico? Nós temos que fazer uma escolha, amém? Então que Deus nos ajude nessa manhã a fazer a escolha correta. Porque o tempo da dispensação gentílica está terminando. Assim como teve a metade da primeira semana para Israel, Cristo, o sacrifício apareceu, o sacrifício vivo, então cessou esse sacrifício, como o apóstolo Paulo disse, foi cessado porque ele cumpriu, porque Deus diz na palavra que ele não se agradou do sacrifício dos homens, e por isso ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo que preparaste. Amém? Ele preparou o corpo, ele mesmo foi um sacrifício pelos nossos pecados. Ele cansou com aquele costume, ele está cansado com os costumes das religiões de hoje em dia. Ele está virando as costas por essas igrejas, porque todas as denominações estão caídas e elas nunca mais se levantarão. Por isso que Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, sai dela, para que você possa tomar a palavra e sair e entrar para a vida eterna. Porque todos aqueles que ficarem aqui em Sodoma e Gomorra ou nessa Babilônia, nesse mundo, se perecerão, porque eles estarão tão religiosos ainda que esteja em Babilônia, ainda que esteja em Sodoma e Gomorra, eles estarão tão religiosos e eles estarão tão gabando de si próprio, e eles estarão envolvidos com a riqueza, com a política, assim como estava Ló, todo embaraçado. Mas Deus teve misericórdia de Ló por causa de Abraão. Amém? Ele saiu daquela tribulação. Abraão já estava lá com Deus, lá fora. Amém? A igreja terá que passar pela tribulação, não a noiva. A noiva já tem encontrado com ele. Amém? A noiva já tem se entregado a ele. Amém? A noiva foi justificada por ele. Amém? Foi santificada. A noiva está cheia do azeite. Então é isso que nós temos que buscar nesse dia, é a palavra viva, restaurada nesse tempo, nessa hora em que nós estamos vivendo. Que Deus nos ajuda a tomar a palavra verdadeiramente em nossos corações e amar a Ele acima de todas as coisas. Amém? Sabemos que Deus terá que cumprir. Miguel, o grande anjo, clama, o grande Senhor Jesus Cristo está clamando para que os filhos dele possam entrar. Amém? O tempo não será mais, o tempo está se findando. Estamos vivendo no ano de 1900, ou melhor dizendo, no ano de 2014. É isso? Esse é um calendário romano. Esse é um tempo onde nós seguimos, né? Temos que seguir dias, meses, anos. Mas Deus, Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu dia, Ele tem o seu ano. Amém? Sabemos que a Escritura está agora em desfecho, ou terminando
aquilo que Daniel viu, aquilo que João viu, aquilo que os profetas viram, aquilo que foi revelado nesse tempo do fim. Apocalipse 10:7, Lucas 17:30. Apocalipse, melhor dizendo, 10:7, Lucas 17:30, né? E todas as escrituras, Malaquias 4:5-6, tem que cumprir. Elias virá. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Falando sobre esse tempo do fim, Elias virá e restaurará todas as coisas. E isso tem acontecido no nosso dia, onde nós temos visto a palavra vindicada. Porque diz a Escritura: todo profeta que se levantar e falar ou dar alguma profecia não se cumprir, esse homem é um falso profeta. Mas todo aquele que falar e disser e acontecer, e a palavra vindicar de Gênesis, Apocalipse, então ouça esse profeta, porque eu assim diz o Senhor. Amém? Note, a luz pode existir mesmo nesse edifício, ou a escuridão ou a luz. Não pode existir ao mesmo tempo a luz nesse edifício e nem a escuridão ao mesmo tempo. Ou a escuridão ou a luz. A luz é muito mais poderosa do que as trevas. Amém? A luz é mais poderosa. Então não pode haver trevas e luz no mesmo ambiente. Ou a luz ou a trevas. Amém? Por isso que nós temos que entender que Ele é a luz. Amém? Dizer, eu sou a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. E quando você tem Jesus, você não pode ter trevas. Você não pode viver uma vida de trevas. Você tem que viver a vida em sua maravilhosa luz, o qual é a palavra, é Cristo. Amém? Agora veja bem, a marca da besta. O que é a marca da besta? O que será? A grande cabeça, a marca da besta, nos ciclos eclesiásticos, é onde vai surgir a marca da besta. A marca da besta vai vir por uma pessoa que é irreligiosa, uma pessoa religiosa. E essa marca da besta virá exatamente nesse ciclo eclesiástico de confederação de igreja, todos unidos, tornando-se uma grande organização, igual ao catolicismo foi no princípio. Como eu falei no princípio, foi a primeira igreja que se organizou no Concílio de Nicéia 321. De lá para cá, começou a colocar bispos, arcebispos, homens diante da igreja, e deixaram o verdadeiro tutor, o qual é o Espírito Santo. Amém. Nesse tempo, as pessoas não querem saber do Espírito Santo, não querem saber da liderança do Espírito Santo. O que eles estão fazendo? Eles estão tomando homens. E a Bíblia tem que se cumprir, como diz o apóstolo Paulo: levantaram homens incircuncisos, homens corruptos, que enganarão a muitos. E esse é o tempo onde eles estão se levantando e muitos estão sendo enganados por eles. Vê? A Bíblia diz: se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 24. Surgirão falsos cristos, falsos ungidos. E isso tem sucedido nesse tempo. Mas a palavra, ela vai ter que se cumprir. Então a noiva não poderá estar envolvida num sistema eclesiástico, num sistema dizendo: não, nós somos, nós estamos. Não, a noiva é a noiva palavra. Amém, Senhor. Constituída de Deus, da palavra. O mesmo jeito de Deus estará nela. Amém. Ainda que estamos nesse corpo mortal, você: não, mas você é um pecador. Sim, mas somos um pecador justificado por Jesus Cristo. Somos pecador, mas Ele nos pagou, Ele pagou o preço por nós, Ele comprou a nossa redenção. Por isso que devemos dar sempre glórias ao Senhor Jesus Cristo, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos amado antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente através do Teu Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe vocês, minha família, meus irmãos. Que Deus abençoe, continue nos abençoando através de Sua palavra, através da revelação da Sua palavra. Amém? O que nós devemos pedir a Deus? Riqueza, prestígio, multidões, que venha e se una a nós? Não, nós temos que pedir a Deus revelação. Amém.
da sua palavra, para que não possamos encontrar naquele dia em falta, mas que possamos estar naquele dia perfeito diante da grande luz que dissipa todas as trevas. Amém? Por isso temos que chegar com nossas vidas claras diante dele. Senhor, ajuda-me, pecador. Senhor, me ajuda a tomar a ti, Senhor. E o amor de Cristo inundará nossos corações. O amor de Cristo fará com que nós sejamos pessoas transformadas por completo. Amém? A natureza velha do velho homem tem que morrer para que Cristo venha e habite em nós. Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer Ele nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra que tem sido entregue a nós. Graça te damos, ó Pai, e sabemos que estamos vivendo nessa dispensação final, nesse último tempo, onde o Senhor estará voltando novamente para Israel. 2 profetas estarão em Israel nesse dia em que nós estamos vivendo. Elias e Moisés pregarão para os judeus, e lá sabemos que há um número lá. Apocalipse tem confirmado isto. Esses 2 profetas estarão pregando para aquelas almas que estão ali, a 144 mil judeus que não dobrarão para o mundo babilônico, que não se unirão com Roma, não se unirá com nenhum sistema, porque eles são judeus verdadeiros, escolhidos por Deus. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo. E Pai, queremos que eles estão ali no Muro de Lamentações, eles estão ali em Israel, em sua terra natal, estão esperando o Messias. Ó Deus amado, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós enquanto estamos aqui. O mundo gentil está tão religioso, o mundo gentil está tão longe de Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Faça com que cada um, Pai, possa ver o dia e a hora em que estamos vivendo. Ajuda, Pai, tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia das almas. Ajuda-nos a demonstrar o amor de Cristo em nossas vidas, nesse tempo em que estamos vivendo. Aceita, Pai, nossa gratidão, nosso louvor, pois oramos, Pai, e pedimos a Tua misericórdia. Enquanto o Senhor está ainda no trono de intercessão, o Senhor está intercedendo por nossas almas, intercedendo para aquele último eleito que tem que entrar, para aquela última alma que tem que chegar. Oh Deus, tenha misericórdia, seja misericordioso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a tomar a espada, a palavra, o escudo e avançarmos para diante, nunca olhar para a direita nem para a esquerda, mas permanecer fiel a Ti, Senhor. Aceita a nossa gratidão. Ajuda para o povo dessa cidade de Jaraguari. Tenha misericórdia de cada um que aqui está, Senhor. Estende as Tuas mãos de misericórdia. Seja misericordioso para com cada um aqui, Senhor. Seja misericordioso por cada um de nossos irmãos, ó Pai. Onde é que se encontra? Onde está reunido esse povo, esse corpo da noiva, Pai? Abençoa Teus filhos, ó Pai. Reaviva, Senhor. Traz estímulo, traz o avivamento espiritual na alma de cada um, Senhor. Graças Te damos nessa manhã, Senhor. Entregamos nossas vidas a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos rendemos a Ti e Te agradecemos por essa manhã e pela Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entendermos esse plano, Pai, a entendermos o propósito de Deus para o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Aceita, Pai, nossa gratidão, nosso louvor, pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar o Filho do Homem. Vamos cantar nessa manhã, o Filho do Homem. 273. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá